O que é a igreja? Aqui está o catecismo da Igreja Católica. Um compêndio da nossa fé católica, que a gente reza no creio, né? Creio na Santa Igreja Católica. Mas o que é a igreja? Você sabe dizer o que é a igreja? Ela é uma associação de fiéis, ela é um clube religioso. O que é a igreja? Esse é o primeiro tema da nossa catequese. E o segundo tema da nossa catequese é: existe salvação fora da igreja? Quando eu digo igreja, eu quero dizer a igreja. Igreja fundada por Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz no singular: a minha igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada sobre a pessoa de Pedro, é a Igreja de Jesus. É a única igreja. Essa é a igreja fundada por Cristo. Mas o protestantismo foi fundado por homens. Lutero fez a Revolução Protestante, a Revolta Protestante, depois Calvino, depois John Wesley e assim por diante. E hoje tem igrejas fundadas, a cada 10 minutos se funda uma igreja evangélica nova, né? Desde Edir Macedo até o Valdomiro Santiago. Só que Edir Macedo não morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nem o Valdomiro, nem John Wesley, nem Lutero. Então essas não são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que Cristo fundou. É aquela que subsiste há 2000 anos. A Igreja Católica Apostólica Romana. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa é a igreja. Mas o que é a igreja? Vamos para o catecismo da Igreja Católica? Antes, vamos para o Atos dos Apóstolos. Vocês estão com a Bíblia aí? Quem quiser, tem Bíblias ali, ó. Quiser acompanhar as leituras. O primeiro texto que nós vamos trabalhar é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quem for rápido na Bíblia pode abrir. E a gente vai ouvir da boca do próprio Jesus, dizendo a São Paulo o que é a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Vocês sabem que São Paulo, antes de se converter, ele perseguia os cristãos, né? O nome dele era Saulo, que é uma variação de Saul. Quem foi Saul? Saul foi o rei que perseguia Davi. Saul perseguiu e tentou matar Davi. Assim como Saul perseguiu e tentou matar Davi, o novo Saul, do Novo Testamento, Saulo, perseguia a igreja. E aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Estevão já havia sido martirizado com a aprovação de Saulo, e Saulo perseguia e devastava a igreja, prendendo e matando os cristãos. E aí ele recebe cartas para ir a Damasco prender os cristãos. Estamos nesse contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. O evangelista Lucas é o autor do Atos dos Apóstolos, e São Lucas diz assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, contra quem que Saulo respirava ameaças e morte? Contra a igreja, certo? Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Então, ele pede cartas a Damasco para ir a Damasco. Os cristãos haviam fugido de Jerusalém por causa da perseguição, e ele vai a Damasco para prender os católicos, os cristãos. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta não é: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Mas a pergunta é: Saulo, por que você está me perseguindo? Você persegue a quem? A mim. Não é isso? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem que Saulo perseguia? Jesus, Pedro, muito bom, mas na pessoa da igreja.
Ao perseguir, Pedro presta atenção, depois chega em casa contando para a mãe dele. Ao perseguir a igreja, quem Saulo perseguia? A Jesus. Não é, Pedro? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ao perseguir a igreja, São Paulo perseguia o próprio Jesus. O que é a igreja? A igreja é Jesus. A igreja é o próprio Cristo. A igreja é a pessoa de Cristo. É a continuação de Cristo vivo na terra, no tempo e no espaço. E São Paulo percebeu. Oi? Pegando fogo. Ih, rapaz, olha só. Derreteu o copinho. Depois a Cristiane vai ficar brava porque a gente derreteu o copinho dela. Bem que ela pode ver o vídeo e ver que eu não tenho culpa. Isso aqui também vai acontecer a mesma coisa, né? Deixa eu falar aqui. São Paulo então percebe muito bem quem era a igreja. Que a igreja era o próprio Cristo. E ele vai positivar isso. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Vou pegar aqui o texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Paulo, por que me persegues? Capítulo 1, versículo 18. Vai dizer São Paulo. Eminência de Cristo é o título que a Bíblia da Ave Maria dá para esse trecho. Ele diz assim. Ele, ou seja, Jesus, é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Peguei pelo versículo 15, versículo 16 agora. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas subsistem nele. Então São Paulo está falando de Jesus. Jesus criou tudo, Jesus é Deus. Ele criou tudo, ele sempre existiu. Ele é Deus eterno e todo-poderoso. E aí no versículo 18, olha o que São Paulo vai dizer. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então São Paulo fala assim, Jesus é Deus e Jesus é a igreja. Uma vez um jornalista entrevistando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, perguntava para ele assim, Sua Santidade, o que é a Igreja Católica? O Papa diz assim, a Igreja Católica é um mistério. Porque a Igreja Católica é o próprio Cristo. Queridos, São Paulo entendeu muito bem isso da boca de Jesus. Saulo, por que me persegues? Ao perseguir a igreja, São Paulo perseguiu o próprio Jesus. E porque ele entendeu, ele viveu isso, ele experimentou isso, ele vai dizer aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Jesus é a cabeça do corpo místico que é a igreja. Então Jesus e a igreja é uma coisa só. Assim como você e sua cabeça são uma coisa só. A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. Se você separa a cabeça do corpo, você não tem mais a pessoa, você tem um cadáver. Então não tem como separar a igreja de Jesus. Jesus é a igreja e a igreja é Jesus. E ao estarmos nesse corpo místico, que é a igreja, nós somos parte de Jesus. Por isso nós somos cristãos. O que significa a palavra cristão? Um novo Cristo. Um recorte de Cristo. Um novo Cristo na terra. A igreja é o próprio Jesus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 774 ao 795, o Catecismo fala sobre isso, que a igreja é o corpo místico de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, como eu disse, é o compêndio da fé. Aqui tem tudo o que a gente precisa saber sobre a nossa fé católica. Nosso Google para pesquisar coisas católicas é o Catecismo. Então, se a gente tem dúvidas sobre alguma coisa de fé católica, a gente procura aqui, o Catecismo da Igreja Católica. Esse é o Catecismo do Papa João Paulo II, tem outro Catecismo, São Pio X, o Catecismo Romano, esse aqui é o mais recente, né? Esse é do Papa São João Paulo II. Então, do parágrafo 774 ao 795, o Catecismo fala da Igreja. No parágrafo 792, o Catecismo vai dizer assim, deste corpo, Cristo é a cabeça, é o título. E diz assim, parágrafo 792 do Catecismo da Igreja Católica. Cristo é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio da criação e da redenção, elevado à glória do Pai. Ele, em tudo, tem a primazia.
Aí ele está citando Colossenses capítulo 1, versículo 18, que a gente acabou de ler, é a referência. No parágrafo 795, o catecismo diz assim: Cristo e a igreja formam, portanto, o Cristo total, Christus totus. A igreja é única com Cristo. Os santos têm consciência bem viva desta unidade. Olha que lindo e que claro que é o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica não deixa dúvida alguma. O Cristo e a igreja formam um Cristo total. Ou seja, assim como você e a sua cabeça são uma coisa só, o catecismo está dizendo, Jesus e a igreja é uma coisa só. Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho diz assim, alegremos-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Olha que coisa louca que Santo Agostinho está dizendo. Você não é apenas um seguidor de Jesus. Você se mistura com o próprio Jesus e torna um pedaço do próprio Jesus, porque você faz parte da igreja, e a igreja é o Cristo. Ele diz assim, compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao nos dar Cristo como cabeça? Você está entendendo? Ele quer dizer, você está entendendo o que significa que Cristo é a cabeça da igreja? E ele responde, admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isso? A cabeça e os membros, Cristo e a igreja. Então, Santo Agostinho está dizendo aqui que Cristo e a igreja são uma coisa só. E aí você olha para a história da Igreja Católica e olha para a história de Jesus. Como começou a história de Jesus? A história de Jesus começou com Nossa Senhora, não é? O anjo, Lucas 1,26, o anjo vai a Nossa Senhora e diz, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, este conceberás e darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e reinará eternamente na casa de Davi, o seu reino não terá fim. E a Nossa Senhora diz, mas como se fará isso, pois não conheço o homem? O anjo Gabriel diz, eis que o Espírito Santo virá sobre ti, te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Nossa Senhora diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que acontece? O Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora, ela concebe Jesus. Ali começou Jesus como homem. Jesus é Deus, ele sempre existiu pelos séculos dos séculos, Jesus é Deus. Mas naquele momento Jesus se encarna no tempo e na história e se torna homem, criatura humana. Criatura humana, não se pode falar que Jesus não é criatura, né? Jesus é criador. Eu quero dizer pessoa humana. A palavra criatura foi um equívoco. Pessoa humana. Jesus se torna pessoa humana no ventre de Nossa Senhora. Como surgiu a igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Lá em Mateus 16, 18, Jesus já tinha anunciado a igreja. Ele tinha dito, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tinha dito que ele edificaria a igreja no futuro. Tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas quando que Jesus edifica essa igreja? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer que permaneciam no cenáculo em oração os apóstolos, as mulheres, conjuntamente com Maria, a mãe do Senhor. Então o evangelista Lucas, em Atos 1, diz que no cenáculo Nossa Senhora rezava com os apóstolos. Atos 2 vai dizer, chegando o dia de Pentecostes, soprou um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam, línguas de fogo pairavam sobre eles e começaram a falar em línguas estranhas. E aí Pedro se levanta e prega. Pela pregação de Pedro, 3.000 homens se convertem e os 3.000 homens são batizados. Inauguração da igreja. Como que se deu a inauguração da igreja? O Espírito Santo veio por meio da intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora rezava com eles no cenáculo. São Luís Maria Grião de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, diz que o Espírito Santo, quando vê a Nossa Senhora presente numa alma ou em uma comunidade, numa congregação, a presença de Nossa Senhora atrai o Espírito Santo, de maneira que ele não pode resistir, porque vai dizer São Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Deus resiste a soberbo, mas concede sua graça aos humildes. Ninguém é mais humilde que a Santíssima Virgem. Nenhuma criatura humana é mais humilde que a Santíssima Virgem. Por isso ela atrai o Espírito Santo. E aí em Pentecostes ela atrai o Espírito Santo para o cenáculo.
E mais uma vez, em união com Maria, o Espírito Santo gera Jesus. Em Lucas 1:26, o Espírito Santo gera Jesus no corpo de Nossa Senhora. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, o Espírito Santo gera Jesus no corpo místico, junto com Nossa Senhora, que é a igreja. Por isso, Nossa Senhora é a mãe da igreja, é Mater Ecclesiae. Como ela deu a luz a Jesus em Lucas 1:26, ela gerou o corpo físico de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, ela gera o corpo místico de Jesus. Então, a história de Jesus sempre vai ser a história da igreja. E depois que Jesus nasce em Belém, o que acontece? Poucos vão a Jesus adorá-lo. Só os magos, que eram pagãos, estrangeiros, e alguns pastores. Quando surge a igreja, não são todos os judeus que se tornam católicos, mas só alguns, os apóstolos e alguns pagãos, ouvindo a pregação de São Paulo, com os reis magos. Jesus viveu 30 anos oculto em Nazaré, trabalhando com São José na carpintaria. A igreja passa 300 anos escondida nas catacumbas. Jesus prega 3 anos com glória. A igreja prega durante a Idade Média com glória. Jesus vai à sua agonia no Getsemane e sofre a sua paixão. A igreja entra na sua agonia na Revolução Francesa. Nos tempos modernos, a agonia da igreja começa com a traição de Judas. Quem é o Judas que trai a igreja agora? É Lutero, no ano de 1500. É o novo Judas que trai a igreja. E com a traição de Judas começa a paixão. Depois que Lutero traiu a igreja em 1500, vem a Revolução Francesa em 1700. Lutero trouxe o anticlericalismo. Deu 9:10? Vamos encerrar então. Conclui. Lutero trouxe o anticlericalismo, um clima de hostilidade à igreja. Esse clima de hostilidade à igreja vai explodir em 1700 com a Revolução Francesa, em que milhares de padres religiosos e religiosas vão ser martirizados pelos revolucionários franceses, que matam milhões de padres, milhões de religiosos. Eles matavam tantas pessoas que eram do clero e eram católicos e que recusavam-se jurar fidelidade aos revolucionários, que eles falam de juramentados. Revolução Francesa. Que eles precisavam fazer um jeito rápido de matar. Qual é o jeito rápido que eles matam? Um médico chamado Guillotin inventa uma máquina de matar rápido. É a guilhotina. Assistam um filme chamado A Última do Cadafalso, que mostra a história de um convento inteiro de religiosas carmelitas que foram martirizadas na Revolução Francesa. A Última do Cadafalso. A Última do Cadafalso. Tem um livro e tem um filme. O livro, se vocês puderem ler, é muito melhor, né? Mas se não puderem ler o livro, tem um filme. Eu acho que, se não me engano, na Brasil Paralelo tem esse filme, A Última do Cadafalso. E as religiosas iam morrendo uma a uma e renovando seus votos perpétuos antes de serem guilhotinadas. Um banho de sangue, a Revolução Francesa. O que Napoleão faz depois que acaba a Revolução Francesa? Napoleão, depois que os revolucionários se matam entre si todos, Napoleão assume o comando da França. O que ele faz? Prende o Papa na França. E o Papa fica sequestrado na França durante décadas. Você vê que ali foi a agonia da igreja. Hoje a gente está vivendo essa fase da paixão. Mas depois da paixão, que vem a ressurreição, o terceiro dia. Por isso que o Senhor já disse para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão, mas haverá combate. Hoje vivemos esse clima de combate contra a igreja, que começou em 1500 e se arrasta até os dias de hoje. Esse clima de combate contra a igreja. Mas eu tenho certeza que já está no final. E assim como Jesus ressuscitou o terceiro dia, a igreja há de ressuscitar. A ressurreição da igreja dar-se-á na segunda vinda gloriosa de Jesus. Quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, eu tenho certeza que já está bem próximo à segunda vinda de Jesus, ele vai renovar todas as coisas. E haverá novos céus e nova terra. Então, gente, a igreja é o próprio Jesus, né? A história da igreja é a história de Jesus. A gente tem só 13 minutos, então vou ter que agora dar uma acelerada para a gente poder fazer essa meditação. A igreja ela é una, santa, católica, apostólica, romana. Una. João capítulo 17, versículo 20 a 23. Nosso Senhor vai dizer em João 17, de 20 a 23, ele vai orar, Jesus ora ao Pai e pede que sejamos um. Assim como o Pai é um
Ele pede que nós sejamos um. Assim, Jesus confirma que a igreja é Ele mesmo. Ele pede que a igreja seja exatamente como Ele é. Um. Então ela é uma única, um só pastor. Por isso a gente tem um diretor da igreja, que é o Santo Padre, o Papa, que conduz a igreja no mundo inteiro. E a doutrina da igreja não se divide. É a mesma doutrina. Essa doutrina que estudamos no Catecismo da Igreja Católica aqui no Brasil é estudada no Japão, na Coreia, seja onde for, na Rússia, na, sei lá, Polônia, onde você for, a doutrina católica é a mesma. A doutrina católica é a mesma. A igreja é una, ela é santa. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 823 a 829, fala da santidade da igreja. Por que a igreja é santa? Porque a igreja é Jesus. E Jesus é o santo dos santos. Tem muita gente que fala assim, a igreja é santa e pecadora. O que vocês acham disso? Será que é verdade isso? A igreja é santa e pecadora? Jesus é pecador? Você não entendeu? A igreja é santa. Como que as pessoas podem dizer que a igreja é santa e pecadora? Se a igreja é Jesus. Jesus não é pecador, Jesus é santo, o santo dos santos. A igreja é santa, pecador sou eu. Entendeu? Eu sou pecador. A igreja é santa, a igreja é Jesus. Então não vamos pegar a nossa lama e jogar no rosto de Cristo. É uma ofensa a Jesus dizer que a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa. O Catecismo diz que a igreja é santa, parágrafo 823 ou 829. O Catecismo gasta todos esses parágrafos para dizer da santidade da igreja. Pecadores somos nós. A igreja é católica. Católico quer dizer universal, no sentido de que para todos. Por que para todos, universal? Porque a religião judaica, o primeiro povo de Deus, entendia que o Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a revelação de Deus era apenas para o povo judeu e só para eles. Os pagãos não. Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Assim, Jesus inaugura a catolicidade da igreja. Ou seja, para todos, não é só para um povo, mas para todo ser humano, toda criatura humana é chamada a aderir a esse corpo místico de Cristo que é a igreja pelo batismo. Então ela é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então Jesus dá um mandamento aos apóstolos de batizar a todos que acreditarem na palavra. Filipe, o diácono, batiza o etíope. O etíope não era judeu, era pagão. São Paulo vai aos romanos, aos gálatas, aos efésios. São Paulo vai ao mundo inteiro da sua época pregar para os pagãos, batizar os pagãos e chamá-los à fé nesse Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Verdade, você pode batizar Qualquer pessoa, contanto que se for adulto, ela tem que professar a fé e ter consciência da sua fé. Se for criança, os pais e os padrinhos têm que se comprometer a educar a pessoa na fé. Se estiver morrendo, você batiza, independente. Então a pessoa está morrendo num acidente de trânsito, você chega ali, a pessoa está agonizando no acidente de trânsito, você não sabe nem se a pessoa é batizada ou se não é. Se você é batizado, você toma água, joga água na cabeça da pessoa 3 vezes, dizendo, eu te batizo. Se não és batizado, chama batismo de condição. Se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Uma criancinha que nasceu e está prestes a morrer ali na maternidade. Você vai visitar aquela criança. Você pega um algodãozinho, molha na água, pinga a gotinha na cabeça da criança e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a criança morre batizada, filha de Deus, pertença da igreja. Se a criança não morre, recobra a saúde, a gente leva ela para a igreja e termina o rito do batismo. Mas já foi batizada, só vai terminar o rito. Então vai ter o óleo, a veste branca, o demais rito. Mas o padre vai continuar o rito. Não vai começar. O padre não vai jogar água de novo e falar, te batizo, já foi batizado. Vai complementar o rito. Entendeu? Então a igreja é católica para todos. Ela é apostólica, porque a nossa fé vem dos apóstolos. O nosso bispo Dom Wilson foi ordenado por um outro bispo, e se a gente vai retrocedendo nesses bispos, a gente vai chegar em um apóstolo. A ordenação foi de bispo para bispo, até os bispos de hoje, que foram ordenados, se a gente vai puxando essa linha até os apóstolos, como a gente viu com o Santo Padre, o Papa, que é mais fácil da gente perceber isso.
O Santo Padre, você vai puxando a linha dos papas ali, Pedro, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, até chegar ao Papa Francisco. Então, eu tenho inclusive até um livro que chama Os Papas da Igreja. Nesse livro tem desde Pedro até João Paulo II. É um livro mais antigo, ainda estava no pontificado do Papa João Paulo II. Então tem nesse livro lá Pedro, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, até o Papa João Paulo II, toda a sequência dos papas. Então a nossa fé é apostólica porque vem dos apóstolos. E é romana, porque a gente falou semana passada, né? Na sua dúvida, romana porque nossa sede é em Roma. O Vaticano fica em Roma. E aí a gente já entendeu o que é a igreja. A primeira pergunta, a igreja é o próprio Cristo. Agora aquela segunda pergunta, existe salvação fora da igreja? O que vocês me dizem? Tendo entendido o que é a igreja, Jesus, a igreja é Jesus, como diz o Pedro, existe salvação fora da igreja? O que vai dizer São Paulo? Não existe outro nome por quem possamos ser salvos. Jesus é o Salvador. Jesus é o único Salvador. Existe salvação fora de Jesus? Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora da igreja. Então quer dizer que quem é evangélico morrer vai direto no inferno? É isso não. Quando a gente diz que não existe salvação fora da igreja. A igreja é o próprio Cristo. E a igreja tem 3 dimensões. Igreja padecente, igreja militante e igreja triunfante. Vocês já ouviram falar disso, não? As 3 dimensões da igreja. Igreja militante, padecente e triunfante. Militante. O que é militante? O que é um militar? É o cara que está no exército, né? Na Força Aérea. Ou na Marinha do Brasil ou na Polícia Militar. Militar vem de milícia, na polícia, que luta, né? Militar é aquele que luta, que está militando. Militar significa aquele que está lutando, que luta, que combate. Então a igreja militante é aquela igreja que está combatendo, que está lutando pela salvação. Quem somos? Somos nós. Nós somos a igreja militante. Estamos militando aqui pela nossa salvação. Quem é a igreja padecente? São as almas do purgatório. Morreram na amizade com Deus, mas a carta aos Hebreus vai dizer que sem a santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Sem a santidade ninguém vê a Deus. Morrem na amizade com Deus, mas ainda com um resquício de pecado. Ainda sem apagar as consequências do seu pecado. Então ela precisa se purificar para que entre no céu completamente santa. Então são as almas do purgatório. A palavra purgatório, oratório, lugar de orar. Sanatório, lugar de sarar. Né? Purgatório, lugar de purgar. O que é um purgante? Algo que limpa o seu intestino, não é? Vou tomar um purgante. Purgar significa limpar. Purgatório, lugar de purificar. Lugar de limpar a alma das consequências do pecado. Só que no purgatório, a alma sofre a saudade de Deus. Então ela padece. E esse padecimento de saudade, de amor a Deus, vai purificando a alma. Então a igreja padecente são as almas do purgatório. E a igreja triunfante são as almas que estão no céu contemplando a face de Deus, na visão beatífica, no triunfo da glória de Deus. Igreja padecente, militante, triunfante. Essas 3 dimensões são a única igreja católica, apostólica, romana. Então as almas do purgatório são a igreja católica. Os santos que estão no céu são a igreja católica. Existe salvação fora do céu? Existe salvação fora da igreja? Não existe salvação fora da igreja. Porque não existe ninguém que se salve e que não vá para o céu. E todo mundo que vai para o céu é a igreja católica, porque o céu é a igreja triunfante. Porque o céu está mergulhado em Jesus, e Jesus é a igreja. Não existe salvação fora da igreja. Então, se um indígena vive lá no meio do mato, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de sacramentos, nunca fez uma catequese, mas se esse indígena vive conforme os ditames da sua consciência, porque no ser humano Deus colocou a sua voz, e a voz de Deus no homem chama consciência. Todo homem sabe que não pode matar. E está entre os 10 mandamentos, está intrínseco em todo homem. Não pode furtar, não pode matar, não pode cobiçar a mulher do próprio. Todo homem sabe isso, em toda a sociedade. Não existe sociedade humana que matar seja autorizado.
seja no Japão, seja na Coreia, seja onde for. Ninguém pode sair matando os outros na rua. Por que isso? Até no Sul, até no Rio Grande do Sul, é proibido matar os outros. Em todo lugar. Porque isso é intrínseco ao homem. O homem sabe. Até no Sul, né, Pedro? O homem sabe que não pode matar. Então, se o índio está lá na tribo dele, até na China, e ele vive conforme a consciência dele, ele se salva. Mas se salva como que pelo fogo, passando pelo purgatório. Para que no purgatório ele conheça a doutrina e a verdade de Deus e ele deseje a Deus. E o purgatório é a Igreja Católica padecente. Entenderam? Meu cunhado é evangélico. Meu cunhado vai para o inferno então, já que não existe salvação fora da igreja. Se o seu cunhado é evangélico e ele vive conforme os ditames da sua consciência, e ele vive conforme os ditames da sua consciência, tentando e buscando agradar a Deus, ainda que seja evangélico, mas se o coração dele é reto diante de Deus, ele passa pelo purgatório e depois chega nos céus. E o purgatório é a Igreja Católica. E não existe salvação fora da Igreja Católica, ainda que seja passando pelo purgatório. Entendeu? Nossa Senhora é a porta do céu. É um dos títulos de Nossa Senhora, a porta do céu. A gente reza na ladainha de Nossa Senhora. Não tem ninguém mais católico do que Nossa Senhora, né? Quem entra no céu entra por essa porta que é a Imaculada. Então não existe salvação fora da igreja, porque a igreja é o próprio Cristo. Falamos sobre as 3 dimensões da igreja, falamos sobre a fundação da igreja, falamos que a igreja é militante, padecente, triunfante. A nossa doutrina católica, ela tem 3 bases, que é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. O que é a Sagrada Tradição? É aquilo que nos foi ensinado ao longo da história da igreja, que foi nos passado ao longo da história da igreja. Por exemplo, a doutrina do purgatório, ela vem pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? É o ensinamento de todos os papas, de todos os santos, de todos os patriarcas da igreja ao longo de todos os séculos. Tudo que os santos padres nos ensinaram, isso é o Sagrado Magistério. A palavra magistério vem de mestre, né? Aquele que ensina, que tem a graça de ensinar, tem o dom de ensinar, o ensinamento da igreja ao longo de todos os séculos, o Sagrado Magistério. E a Sagrada Escritura é a Bíblia. Então a nossa fé católica, ela tem esses 3 pilares que se complementam e não se excluem: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Os protestantes creem na sola Escritura. O que é a sola Escritura? Que somente a Bíblia é fonte de revelação e nada mais. Só que quem compilou a Bíblia e quem discerniu quais são os livros sagrados? O magistério da igreja. Então a Bíblia é filha do magistério. Se você nega o magistério, você nega a Bíblia. Você entendeu? E como que veio o magistério? Pela tradição. Então as coisas são unidas entre si. Não pode se separar. Falar que crê só na sola Escritura não tem sentido algum. Porque o pedestal que segura a Bíblia é o magistério e a tradição. Se você tirar o magistério e a tradição, a Bíblia cai. Porque ela é fruto do magistério, fruto da tradição. Os livros do Novo Testamento foram escritos por bispos da igreja. São Paulo, São Pedro, que foi o primeiro Papa. Foram bispos da igreja que escreveram os evangelhos. Então, o Novo Testamento é totalmente 100% católico. Tanto que, perdão, as cartas de São Paulo, as cartas de Judas, as cartas de João, as cartas de Tiago, são chamadas de cartas católicas. Sabiam disso? Quando um pregador fala assim, abre as cartas católicas, são as cartas do Novo Testamento. Então, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério são a fonte e a origem da nossa igreja. E para terminar, não tem como ser um bom católico, ou melhor, bom, não vou dizer a palavra bom, eu vou dizer católico. Não tem como ser católico sem ser extremamente devoto da Santíssima Virgem e de São José. Por quê? Quem é a igreja? A igreja é Jesus. É Jesus. Quem amou mais Jesus do que a Santíssima Virgem e São José? A Santíssima Virgem a gente não precisa nem falar, né?
Só que, infelizmente, ao longo dos séculos, as pessoas acabaram se esquecendo um pouco de São José. É por isso que eu fiz questão de trazer a imagem dele para a gente encerrar essa catequese de hoje. São José é o pai nutrício de Jesus. São José é aquele que guardou Jesus da morte e protegeu Jesus dos assassinos que queriam matá-lo, levando para o Egito. Que manteve a vida de Jesus, alimentando Jesus. A gente católico tem em São José o patrono e o protetor da igreja. A igreja é Jesus. E assim como São José protegeu Jesus, São José hoje protege e guarda a igreja. A gente tem que ter uma grandíssima gratidão a São José. E ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma grande gratidão a São José, a gente tem que lembrar quem ele é. O pai nutrício de Jesus, protetor da igreja. Por isso, se você não quer ser assaltado por Herodes, que mata os santos inocentes, ou seja, se você não quer que o demônio mate a sua fé e te arraste ao inferno, recorra a São José. Ide a José, como disse o faraó, quando o povo passava fome e foi ao Egito procurar pão, o faraó disse, ide a José. Hoje a gente precisa dizer a mesma coisa. Você quer o pão da vida, que é Jesus? Ide a José. Uma grande devoção a São José, uma grande devoção à Santíssima Virgem. Nossa Senhora, a Imaculada, é a Mãe de Deus, é a Rainha do céu e da terra. É a única criatura humana que jamais pecou, não cometeu pecado algum e foi concebida sem pecado, viveu sem pecado. Para falar da Santíssima Virgem, a gente precisa ter uma catequese de uns 3 encontros, para a gente poder começar a entender a grandeza de que é a Mãe de Deus. Mas para a gente só entender, pensa o seguinte, se você pudesse escolher a sua mãe, você não ia caprichar na escolha? Jesus é a única pessoa que pôde escolher a mãe dele e ele caprichou. Entendeu? E também caprichou no pai dele. Então, São José e a Santíssima Virgem precisam ser as nossas devoções para nos manter firmes na Igreja Católica. Assim como eles cuidavam do menino Jesus, eles cuidam hoje da Igreja. Uma grande devoção a São José e uma grande devoção a Nossa Senhora. A devoção a São José é chamada de protodolia, a primeira de todas as devoções, e a devoção a Nossa Senhora é chamada de hiperdolia, a maior de todas as devoções. Bem, esse mês então é o mês de São José, é o mês que a gente precisa se recomendar a ele. Lembrando que estamos na Quaresma, e o dia de São José quase sempre é durante a Quaresma. Não é coincidência. Não é coincidência. A Quaresma é o símbolo da nossa vida nesse mundo. Para vivermos esse mundo, temos que combater e temos que ser protegidos do grande Herodes, que é o demônio. Assim como São José protegeu o menino Jesus, ele pode proteger a nossa fé católica. Portanto, gente, uma grande devoção a São José, uma grande devoção a Nossa Senhora, um grande amor à Igreja. Amar a Igreja é amar Jesus. Falar mal da Igreja é falar mal de Jesus. Perseguir a Igreja é perseguir a Jesus. Trair a Igreja é trair a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.